Vamos falar sobre avaliação de investimentos. Definir o que é avaliação de investimentos sob o ponto de vista contábil, principalmente, né, definir controlada, controladora, coligada e controlada em conjunto e descrever esses métodos de avaliação. Então, segundo Pérez Júnior e Oliveira, a avaliação de investimento, né, são técnicas utilizadas para mensurar as participações societárias que uma empresa tem em outra. Então, veja que normalmente a gente é levado, né, quando a gente fala em investimento, né, na nossa cabeça sempre é um investimento financeiro, né? Essa é a primeira coisa que vem à cabeça da gente, né? Qual é o investimento financeiro que a gente tem? E não é essa a visão contábil. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala em investimento, nós estamos falando sempre em participação societária. Não que a gente não tenha um investimento financeiro também, né? Mas a gente procura distinguir essa parte. Porque uma empresa, a atividade dela não é de ficar investindo financeiramente, né? A atividade dela, ela é comércio, é indústria, né? Ela, mesmo quando ela é uma empresa do ramo financeiro, ela é uma prestadora de serviço, né? Ela ajuda as pessoas a investirem, né? Então é importante a gente entender isso. E tais participações elas podem ser efetuadas através da compra de ações de uma sociedade por ações ou de cotas de uma sociedade limitada. É mais raro, né? É possível, é permitido, mas é mais raro quando a gente fala nesse tipo de operação entre empresas limitadas, mas é possível. Essas transações elas podem ser classificadas no ativo circulante, né? Quando se tratar de investimento de curto prazo, e aí a gente vai mostrar que o objeto, né, é justamente a compra e venda da ação, né? Por algum motivo ele quer realizar, né, essa ação, e no ativo não circulante, na conta investimentos, normalmente, né? Ou pode ficar na conta realizável a longo prazo, quando o objetivo também é realizar essa ação, né? Às vezes a empresa ela compra ações, ainda não tem uma definição clara se ela vai investir, ela deixa o realizável a longo prazo e depois ela passa para investimento. Ela pode fazer isso também, né? E aí a gente tem a ideia da adquirente. Adquirente é quem está comprando as ações, né? Adquirida de quem foi comprada as ações. Então, a participação societária ela deve ser registrada no ativo circulante, né? Como eu falei, se a expectativa de realização seja para acontecer no exercício social seguinte, né? Não, se não, né, for acontecer acima do exercício social seguinte, então vai ser no longo prazo, ela vai ser registrada lá no ativo realizável a longo prazo, como eu já tinha especificado. Agora vamos falar de avaliação, né? Então, basicamente, nós temos avaliação pelo MEP, método de equivalência patrimonial, ou pelo valor justo. Tá? Então, são as duas avaliações que nós vamos trabalhar. Os investimentos avaliados pelo MEP, né? A gente vai falar sempre assim agora, MEP, método de equivalência patrimonial, não, vamos falar MEP, são registrados na conta investimento do ativo não circulante. Tá? O MEP, falou em MEP, está falando em ativo não circulante. Tá? Ele está falando da conta investimento. Tá? Somente. Não existe possibilidade das contas do circulante, do realizável a longo prazo, né, serem avaliadas pelo método, ok? Essas serão avaliadas pelo valor justo. Sendo que esse método é aplicável, então, a participações em sociedades controladas, né, seguindo as regras do CPC 36, coligadas, de acordo com as definições do CPC 18, e controladas em conjunto, em conformidade com o CPC 19. Né? Então, o MEP é para esses três tipos de empresa. Né? Os outros tipos de investimento, então, devem ser avaliados pelo valor justo e registrados na conta investimento do ativo circulante ou no realizável a longo prazo do ativo não circulante. A gente já explicou, né, sempre falando, mas reforçando. Quando a gente está falando desse tipo de investimento, é aquele investimento, né, que vai ser para fazer dinheiro, né, vai comprar e vender ações. Esses outros tipos de investimento, que não é característica da empresa. Né? A empresa está fazendo isso por algum motivo,
Pode ser até para operação de caixa, tudo bem. Né? E no mercado acionário para operação de caixa é um risco grande. Né? Normalmente você vai para um risco mais baixo para poder garantir seu caixa, seu capital de giro. Mas é possível. É importante agora a gente definir, né? O que é coligada, o que é controlada e o que é controlado em conjunto, para ficar bem, já que os outros a gente entendeu, né? Que são o investimento financeiro, a gente tem que entender muito bem que é controlada, coligada e controlada em conjunto. Bom, controlada e controladora, né? Controlada é justamente aquela que é objeto de controle de alguém. Então é mais interessante falar do que é controladora, né? Mas vamos lá. Sociedade controlada é aquela em que a investidora ou controladora pode dirigir as políticas financeiras e operacionais da investida ou, né, controlada. Né? Então, tem que dirigir as políticas, né? Tem que mandar. Né? Essa é a verdade. Esse controle é feito com o objetivo de atingir determinados objetivos. Né? Entretanto, né, a investidora assume os riscos do negócio da investida. Ela manda e ela responde pelos negócios da investida. Entende-se por dirigir uma investida a capacidade de poder tomar as decisões estratégicas do negócio, políticas financeiras são entendidas como políticas estratégias, que direcionam políticas de dividendos, a aprovação de orçamentos, condições de crédito, emissão de dívida, gestão de caixa, dispêndios de capital e políticas contábeis. Já as políticas operacionais são políticas estratégicas que direcionam atividades como marketing, vendas, recursos humanos, produção e aquisição e alienação de investimentos. Por fim, né, benefício e risco são as consequências econômicas que estão ligadas às políticas financeiras e operacionais existentes. Isso é muito importante dizer, porque a gente, quando fala assim, muito simples definir, né, quem é o dono. Se você tem a maioria do capital votante, você é o dono. Né? Só que existem outras formas de você ser dono, vamos dizer assim, até porque no mercado acionário é uma pulverização muito grande das ações. Então a gente vê que existem várias características. Né? Então a empresa pode ser considerada controladora da investida quando? Direta ou indiretamente, ela tem mais de metade do poder do voto. Tá? Contudo, a essência do negócio da investida deve ser observada porque pode anular essa regra. Assim, eu tenho mais de metade do poder de voto, mas existe dentro do estatuto alguma coisa que pode determinar que alguém pode ter poder. Né? Então isso pode anular. Isso tem que ser prestado atenção. É o caso da letra B, o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais de acordo com o estatuto social. Entenderam? Alguém pode, apesar de não ter a maioria das ações, pode ter esse poder. Né? Então, embora pareça conflitante, existe essa possibilidade. O poder de nomear ou afastar a maioria dos membros do conselho de administração, quando o controle da empresa é exercido pelo conselho. Veja, eu posso até não ter a maioria dos votos, né? Mas se eu tenho essas características, eu passo a me considerar como controlador. O poder de captar a maioria dos votos em reuniões do conselho de administração, quando o controle da empresa é exercido pelo conselho. Então, são, né, características que eu devo observar para definir uma controladora. É muito importante isso, porque agora a gente vai falar da coligada. A controladora parece muito fácil de definir, né? Ela tem controle. Agora, a coligada, ela é definida por duas palavras, influência significativa. Né? Qual é o papel de uma coligada, na verdade? Né? Eu defino bem a coligada como sendo uma parceira. A palavra que melhor define o papel de uma coligada seria uma parceria. Né? Você não tem o controle da empresa, né? A sua empresa não controla, mas tem influência. Né? Então, acho que a melhor definição que seria para coligada seria a parceria. Né? Agora, não se entenda a parceria como controle, isso é muito importante. Então, conforme mencionado anteriormente, a investidora terá que registrar o investimento feito em outra empresa e avaliá-lo, né, através do MEP, né, quando a investidora possui influência significativa em relação à investida. Importante ressaltar que, se houver influência significativa, já será considerada uma coligada.
Tá? A influência significativa normalmente é determinada a partir de algum desses fatores. Se tiver representação no conselho de administração da investida ou algo equivalente. Se já tiver representação, ok. Então, se participar nos processos de criação de políticas. Se mantiver transações, né, relevantes com a investida. Se indicar gestores para assumir alguns cargos relevantes na investida. Se fornecer informações técnicas relevantes para a investida. Então, são características que podem determinar uma coligada. É interessante assim, mas então a controlada é mais que a coligada. Ela tem tudo isso, faz parte, né, um pacotão, mas é muito mais, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque eu posso, né, ser uma coligada, mas não ser uma controlada ou uma controladora. Tem que tomar muito cuidado na definição. Agora, para avaliação, ambas são MEP, não tem problema. Além disso, se o investidor tiver direto ou indiretamente 20%, essa é uma regrinha, né, que se coloca, ou mais do poder de voto na investida, pressupõe que ela exerce influência significativa, a não ser que essa influência não possa ser mostrada claramente. E caso o investidor possua direto ou indiretamente menos que 20%, pressupõe que ele não exerce influência significativa, a não ser que essa influência possa ser mostrada claramente. Gente, isso aí já foi objeto de muita... Isso está no texto, é difícil, mas, por exemplo, havia uma questão em que se colocava, né, que a empresa tinha 25% e dizia que a empresa era controladora. Não era controladora. Não tinha como dizer que era controladora, né? A não ser que os 25% fosse, né, de alguma forma, não seria maior do capital votante, mas ela tinha, assim, a característica de ser uma coligada. Então, fica essa regrinha ela vale para a coligada. A regrinha da controlada é 50% do capital votante. Aí teria que ser, né, ligada às ações ordinárias. E o que é uma controlada em conjunto? Uma sociedade é classificada como controlada em conjunto quando existe um contrato específico entre dois ou mais investidores. Nesse caso, nenhum investidor tem poder de controlar isoladamente o empreendimento. Né? Então, dessa forma, as políticas financeiras e operacionais são criadas em comum acordo. Esse contrato é formalizado através de um contrato formal, né, ou através de atas do Estatuto Social da investida. Esse documento deve conter a atividade a ser desempenhada pela sociedade controlada em conjunto, bem como a duração dessa atividade e da forma como será feita a prestação de contas. Né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes, duas ou mais empresas vão formar, então, uma terceira empresa, né, que vai ser essa controlada em conjunto. Outro fator importante, deverá ser evidenciado nos documentos, é a forma como os membros do Conselho de Administração e a diretoria executiva serão nomeados. Né? Por fim, deve ser registrado como os investimentos de capital serão realizados pelos investidores, como também a forma que a produção será comercializada e como as receitas, despesas e lucros ou prejuízos serão distribuídos entre os investidores. Bom, aí, então, se aplica o método da equivalência patrimonial. Essas três, né, coligada, controlada e controladora, e, no caso, a controladora, né, é que você vai aplicar, e a controladora da controlada em conjunto, vai se aplicar o MEP. E Schmidt ressalta que os investimentos avaliados pelo MEP devem ser ajustados de acordo com os lucros ou prejuízos da investida. E a contrapartida é a receita ou despesa no resultado da investidora, enfim, respectivamente. Já os dividendos pagos pela investida devem ser contabilizados como redução do investimento na investidora, e não como receita de dividendos pelo método valor justo. Então, vamos ver. Vamos ver um exemplo aqui. A empresa organizada SA adquiriu, né, em 1º de janeiro de X2, 60% do capital social da empresa, vivendas por 8.750. 8.750 já é os 60%, ok? Na data da transação, o valor justo do patrimônio líquido da investida era 13.250.
Tá? Então, a investida obteve lucro de 300 no exercício de X2 e 200 dividendos a pagar. Né? Diante dessas informações, o investidor deve realizar os seguintes registros contábeis. Primeiramente, a gente vai ver aqui, né, a compra, né, o registro da aquisição de investimento. Então, débito, investimento, lá naquela conta, né, no subgrupo investimento, 8.750, aí saiu da conta bancos aqui, 8.750. Agora vamos registrar a parcela do lucro apurado na investida, né? 60% do lucro. Né? Então, 60% do lucro foi 180. Então, a gente vai registrar na conta investimento, tá? Na conta vai aumentar 60%, tá? O meu investimento vai aumentar. E eu vou registrar como receita de equivalência patrimonial 180. Ok? E os dividendos? Eu vou registrar os dividendos a receber, né? 120, né? A débito. Só que, olha, gente, esse dividendo, ele já faz parte daquele lucro que eu registrei, né? Faz parte, né, daquele lucro que foi distribuído. Então, não posso receber duas vezes. Então, eu vou lá, ó, e vou creditar esse investimento, né? E aí poder, agora vai ficar certinho o que eu tenho de aumento do valor do meu investimento. Bom, ressalta-se ainda, né, que se na hora da compra eu tivesse comprado com ágio ou com ganho por compra vantajosa, que a gente já falou, caso adquira investimento, a gente deve registrar, né, fazer esses lançamentos, ok? Só para deixar bem claro. Importante, né? Caso a participação seja exclusivamente com o objetivo de venda subsequente nos próximos 12 meses, deve-se seguir as regras definidas no CPC 38. Se não tiver objetivo de venda subsequente nos próximos 12 meses, mas o investidor exerce controle, deve seguir as regras do CPC 18. Caso não tenha objetivo de venda subsequente nos próximos 12 meses e a investidora não exerce controle, mas exerce influência, deve-se cumprir as regras do CPC 18, apenas para dar uma reforçada. Sempre nos CPCs, porque os CPCs são muito importantes, né? A gente tem que ter o CPC sempre como o nosso registro, né? Nossa mola mestre na nossa cultura contábil. Caso não tenha objetivo de venda subsequente nos próximos 12 meses, a investidora não exerce o controle nem influência sobre a investida, mas existe um acordo contratual especificando o controle conjunto, deve seguir as regras CPC 19. E caso não se tenha objetivo de venda subsequente nos próximos 12 meses, a investidora não exerce o controle nem influência sobre a investida e não exista acordo contratual especificando o controle conjunto, deve-se seguir as regras do CPC 38. Ok? Então, vamos falar de investimentos agora sob o ponto de vista financeiro, né? É aquela compra e venda de ações ou de cotas para negociar. Já lhe falei que não é o normal, ou seja, não é o objetivo da empresa, mas acontece, então vamos falar dele. Os investimentos financeiros realizados por um investidor em ações ou cotas de outras empresas que não são classificadas como coligadas, controladas ou sociedades controladas em conjunto, devem ser classificadas em conta de investimentos no ativo circulante ou realizado a longo prazo, conforme é a expectativa de realização. Já amplamente, né, batido até agora. Neste caso, existem as aplicações mantidas para negociação futura, que tem alto grau de liquidez e o objetivo do investidor é ter o retorno em curto prazo, né, negociar. Tais investimentos devem ser registrados pelo valor de custo, né, registrados pelo valor de custo e ajustados ao seu valor justo. Né? Entenda-se, o valor justo vai ser o valor, né, da ação, né, no dia que você for apurar. Né? Então, o valor de mercado da ação. No caso da limitada, é mais complicado, mas eu teria que achar o valor de mercado da limitada para poder reajustar, né, essa cota. Né? Veja como é complicado no caso da limitada. Eu teria que achar o valor justo da limitada também.
Ressalta-se que os rendimentos oriundos dessas aplicações, como os juros sobre o capital próprio, dividendos, entre outros, e o ajuste a valor justo devem ser reconhecidos no resultado do exercício. As demais aplicações que não são classificadas ativos circulantes são consideradas como aplicações financeiras disponíveis para venda, né? Já falamos sobre isso. Essas aplicações devem ser avaliadas pelo valor de custo e ajustadas ao valor justo, né? Então, essa aqui é uma repetição, né? Estou repetindo aqui a mesma ideia, tá? Vamos então pular para o que está de baixo. Já o ajuste a valor justo deve ser contabilizado diretamente no patrimônio líquido, tá? Então, o ajuste a valor justo ele vai direto para o PL, após a dedução do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e demais, né, tributos. Nesse caso, o efeito desse ajuste deve ser registrado em conta específica chamada ajuste de avaliação patrimonial, tá? No exercício que ocorrer a alienação da aplicação financeira, os valores registrados na conta devem ser transferidos para o resultado do exercício. Tá? Então, quer dizer, quando tem variação em função do valor justo, eu não vou reconhecer que eu tive um ganho ou uma perda no resultado. Eu vou reconhecer nessa conta de avaliação patrimonial. Somente quando eu me desfizer do ativo, né, aí eu vou reconhecer no resultado. Então, vamos ver um exemplo, né? A empresa organizada SA adquiriu uma ação da empresa Vivendas SA para negociação futura, por R$ 4.000. Após a apuração do resultado, o investidor obteve dividendos de 200 e o valor de mercado da ação, né, na data do balanço, foi de 4.280. Então, tem uma variação aí a valor justo de 280, né? Positivo. Nesse caso, o investidor deve efetuar os seguintes registros contábeis. Então, na compra das ações, ativos financeiros, né, a palavra que a gente utiliza, né, 4.000. E bancos, 4.000. Aí vamos registrar os dividendos recebidos. Registro de dividendos, né, banco, 200. E a receita financeira, sim, lá para o resultado, 200. Né? Então, uma receita que vai para o resultado, 200. Agora, o ajuste a valor justo da ação, ele vai ativos financeiros 280, né? E eu vou lá acreditar, né, o PL a 280, né? Porque, na verdade, eu ainda tenho uma expectativa que isso vá acontecer, né? Então, quando eu vender essa ação, se ela tiver nesse valor, vamos dizer que no dia seguinte eu fosse vender, aí eu venderia por 4.280, aí eu debitaria, né, ajuste de avaliação patrimonial para zerar e creditaria a receita de 280, né, efetivamente como um ganho, né, pela valorização. Aí sim eu faria eu reconhecer essa receita, já que essa ação pode flutuar, né? Esse valor pode modificar. A gente não reconhece, já que eu não realizei essa receita. Diferentemente dos dividendos que foram efetivamente, né, recebidos ou teriam ficado a receber, se fosse o caso. Né? Vamos ver um outro exemplo com o imposto. Né? Então, a empresa organizada SA adquiriu uma ação da empresa Vivendas SA para manter disponível para venda por 4.000. Após a apuração do resultado, o investidor obteve dividendos de 200 e o valor de mercado dessa ação na data do balanço foi de 4.280. Então, a mesma coisa, né? Subiu 280. Considerando a alíquota agora, tem a alíquota de 34% do imposto. Né? O que vai acontecer? Então, a gente vai ter aqui na compra a mesma coisa, né? Ativos financeiros 4.000, banco 4.000. Quando a gente vai, os dividendos a mesma coisa, 200, receita financeira 200. Também lá está, né, o débito, ativo, o valor justo 280 e ajuste, né, crédito 280. Só que o que a gente vai fazer agora, a gente vai criar, né, o quê? Imposto diferido lá no passivo, 95,20, né? Porque, na verdade, a gente ainda tem a obrigação de pagar, mas a gente também não realizou, né, a ação, então vai ficar no diferido, porque lá na frente a gente vai
efetivamente comprovar se foi esse valor, né? E já estamos fazendo um ajuste lá no PL, né? Tá? Então, isso aqui é uma situação que não aconteceu ainda, né? Mas está sendo registrada, né? Os efeitos, né? Vamos fazer um exemplo com desvalorização. Né? Caso haja uma desvalorização do investimento, a investidora deve fazer um débito na conta perda, né, na desvalorização de ações, resultado, e um crédito na conta de ativos financeiros, né, no caso de ação adquirida para negociação futura. No caso de ação disponível para venda, a investidora deve fazer um débito na conta de ajustes, né, de avaliação patrimonial, patrimônio líquido, e um crédito na conta de ativos financeiros. Né? Então, a gente já sabe, né, e no caso de ação disponível para venda, deve se contabilizar o imposto diferido, como a gente já fez aí, né? Nas outras contas, né? Então, vamos ver um exemplo com desvalorização. Né? A empresa organizada SA adquiriu uma ação da empresa Vivendas SA para negociação futura por 4 mil. Após a apuração do resultado, a investidora obteve dividendo 200. Ou seja, a empresa teve lá o lucro e distribuiu o dividendo de 200. E o valor de mercado, né, da ação é que caiu para 3.960. Então, houve aí uma diferença de 40, né, para menos. A investidora deveria efetuar os seguintes registros contábeis, né, compra de ação, né, débito, ativos financeiros 4 mil, bancos 4 mil. No caso, né, a gente não teve ganho, né, então teve perda. Então, registro de dividendos 200, né, a receita financeira é a receita do dividendo, tá? Nesse caso específico. Agora, o ajuste ao valor justo é que a gente teve a perda. Né? Então, a perda aqui no PL de 40 e o ativo financeiro a 40. Empresas do mesmo grupo econômico. Outro ponto relevante sobre a avaliação de investimento é o resultado não realizado entre empresas de um mesmo grupo econômico. É comum que existam transações comerciais entre empresas do mesmo grupo econômico, como compra e venda de matéria-prima, mercadorias, investimentos, ativos imobilizados, entre outros, né? Segundo o Pérez Júnior. Normalmente, essas transações são realizadas com lucro. A lógica do entendimento dessa transação é que, até que esse bem seja vendido ou ainda esteja sendo utilizado pela investidora, esse lucro não é realizado, né? Ou seja, uma vez que ainda permanece registrado no patrimônio da investidora. Então, o mesmo ocorre quando a investidora vende algum bem para investido, né? Que seja uma sua controlada ou coligada. O CPC 19, né, demonstrações contábeis individuais, separadas, consolidadas, e aplicação do método de preço patrimonial, ele determina os procedimentos de reconhecimento e exclusão de lucros não realizados entre empresas do mesmo grupo econômico. Né? Isso é um assunto de consolidação, a gente vai focar mais ainda, mas é importante conhecer agora os efeitos disso na avaliação de investimento. E esse conceito, né, lucro não realizado. O que são lucros não realizados? Né? É o lucro proveniente da transação de um determinado ativo de uma coligada ou controlada para uma investidora, corresponder ao custo de aquisição registrado no patrimônio da investidora. Né? Ele não foi ainda transformado em venda para fora. Né? O lucro proveniente da transação de um determinado ativo de uma coligada ou controlada para uma investidora, corresponder ao custo da aquisição, registrado no patrimônio de outras coligadas ou coligados que pertencem ao mesmo grupo econômico. E o lucro proveniente da transação de um determinado ativo de uma investidora corresponderá ao custo de aquisição registrado no patrimônio de suas coligadas controladas, ou seja, um lucro entre operações do mesmo grupo. Né? É lógico, se esse grupo tiver um percentual, eu tenho que calcular o percentual do lucro. Né? Lógico, se eu não for dono 100%, for dono 60%, a gente vai aprender isso, é uma outra forma de dizer, bom, mas se eu sou dono 100%, eu vendi para mim mesmo, não tive lucro. Né? Não tem lucro. O grupo não teve lucro, né? Isso é importante. A interpretação do CPC 09, nomeado de CPC, né, interpretação do Comitê de Pronunciamento Contábil 09, ele determina que os lucros não realizados nas transações com controladas devem ser totalmente eliminados. Né?
Entretanto, é a controladora quem deverá registrar nas contas, né, o resultado de inveja patrimonial e lucros não realizados, a eliminação desses valores das transações, quando consolidar, né, os balanços. Nesse caso, deve-se debitar a conta de resultados ganhos ou perdas com equivalência patrimonial e creditar a conta do ativo investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Um exemplo, né? Empresa do mesmo grupo. A controladora organizada SA possui 80% do capital social da empresa Vivendas SA, que será avaliada pelo MEP por R$ 9.000. A investida, que tinha patrimônio líquido de 11.250, apurou lucro de 8.000 no encerramento do exercício. A controlada mantém nos seus estoques R$ 6.000 de mercadorias compradas da controladora, isso é importante, que tinha adquirido tais mercadorias de fornecedores por 4.600. 4.600 é do mundo externo, né? Isso é do mundo externo. Qual é o lucro não realizado bruto e o líquido, considerando 34% de alíquota de imposto de renda e contribuição social? Qual é o resultado ajustado líquido, né, da controladora, avaliado pelo MEP, e qual é o saldo contábil final da conta de investimento? Vamos lá, por parte, né? Lucro não realizado bruto é mercadorias adquiridas da controladora, né, pela controlada, menos as mercadorias de fornecedores, né? Então, é isso aqui, ó, 1.400, que foi o lucro. Não existe esse lucro. Tá? Há um lucro realizado que não existe, porque é o valor, eu vendi a mais, na verdade eu paguei 4.600, então é um lucro que não existe. E o lucro não realizado líquido, aí, embora ele não exista, mas o fisco vai cobrar a parte do imposto, né? O imposto eu vou ter que pagar, então eu vou calcular aqui, ó. O lucro não realizado líquido é o que eu não realizei, mais menos o imposto, porque eu vou ter que pagar o imposto. Então está aqui, ó, 924. A parte do leão vai, né? Então diminuiu um pouco, passou para 924. É o lucro não realizado líquido. O resultado da equivalência patrimonial é o resultado do exercício da investida versus o percentual de participação da investidora no capital social da investida, não é isso? Então, vamos lá, o resultado da equivalência patrimonial é 8.000, né, vezes a participação, 80%, 6.400. E o resultado ajustado líquido da equivalência patrimonial é o resultado da equivalência patrimonial menos o lucro não realizado, né? Porque seria o que ele ganhou menos o que realmente não vai acontecer, né? Então, é o 6.400 menos 924, ou seja, 5.476. Essa aqui efetivamente vai acontecer. Então, o saldo contábil do investimento vai ser o 9.000, né, que está ajustado, mais os 5.476, ou seja, 14.476. Né? O saldo final do lucro por venda da transação entre a controladora e a controladora foi 5.476. Né? Então, dá para a gente ver, né, porque é o 8.000 vezes 80% menos 924. Então, foi ajustado aí, né, os valores. É isso aí, né? Bastante material, né, para a gente poder fazer a avaliação, né? Isso aí é um panorama geral, não podemos nunca esquecer. O primeiro ponto é um investimento de curto prazo, é um investimento financeiro, ou é uma coligada controlada, né? O contrato de conjunto, eu tenho, assim que eu defino isso, está no circulante, está no reserva a longo prazo, está em investimento, aí eu vou conseguir definir se é avaliado a valor justo ou se é avaliado por MEP. E a partir daí eu consigo definir, né, o que eu vou fazer e também, né, se eu faço parte de um grupo, na consolidação eu vou ter que eliminar o lucro entre as empresas. Aí ficam as nossas dúvidas, né, sugestões e críticas.